Bem, amado, então na 30ª aula, temos o capítulo 20 de Gênesis. Talvez a gente consiga avançar o 20 e 21, né? Eu vou ler primeiro o 20, aí a gente compartilha, se houver oportunidade a gente avança no 21, né? Diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruiria um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-as a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando o seu irmão 2.000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu escrevi ali, o segundo fato, porque é a segunda vez que acontece algo como esse, A primeira vez esse fato aconteceu quando veio a grande fome sobre a terra e com a falta de alimentos, Abraão se deslocou para o Egito e esse problema ocorreu entre ele, Sara e Faraó. E o que me chama a atenção é que depois disso, Abraão cresceu no Senhor. Abraão saiu dali, cedeu na questão dos pastores, foi visitado pelo Senhor, recebeu promessa. Aqui no segundo fato, Ismael já é um pré-adolescente, digamos assim, ele aprendeu as questões da intercessão, ele intercedeu por Ló. Deus lembrou de Ló quando destruiu aquela cidade, como a gente viu na quarta-feira passada, E apesar assim de ter caminhado significativamente com o Senhor,
a gente repara o quê? Que esse ponto aconteceu de novo. O que os irmãos acham sobre isso? O que vocês acham que aconteceu de novo? É para participar mesmo, assim. Vou botar aqui. Era uma fraqueza dele. O que mais? Mesmo sabendo que tudo Deus tem um objetivo, um propósito, ficou em mim uma dúvida, né? Por que ele repetiu a mesma coisa? Por que que ele Repetiu a mesma coisa. repetiu? Tomou dizer que sabe, se lá na frente Deus já veio isso e viu Que que Deus deu certo, né? não deu certo. Então, aí você voltou à pergunta, não vale, né? Gostei da estratégia dela. Ela colocou em tudo que ela... Por quê, hein? Não, eu tô brincando com você. Na liberdade que a gente tem, é. Não, se a gente tá em dúvida, não é para falar. O Filipinho deu aqui um pensamento dele que era uma fraqueza dele, né? Para ele era uma fraqueza de Abraão esse ponto. Alguém mais gostaria de... Era tipo uma estratégia que ele tinha, mas não. Era uma estratégia que ele tinha, porque o texto que eu li diz que eles combinaram isso quando eles saíram errantes da terra que Deus os havia chamado. Lá de Ur dos Caldeus, quando eles saíram, eles combinaram essa estratégia. Tá certo? Por que eles combinaram? Porque ele poderia morrer. Porque ele poderia morrer, perfeito. Na primeira vez ele viu que não deu certo, que ele não morreu, que Deus guardou ele de uma terra onde ninguém temia o Senhor, e ele saiu não só vivo, mas cheio de bens. Perfeito. Ele sabia que Deus era com ele, que não deixava que não ia permitir que ele fosse tocado por outro. Não, mas olha só como é que é a coisa. Vamos pensar nisso aí, olha só. Anos passaram. Quando ele diz que ela é irmã, é porque claramente a gente entende que ele está dizendo o quê? Que ela não é minha esposa. É isso que ele está dizendo. Ou seja, você, quem for tomar ela, vai dormir com ela, com o faraó, né? Como eles quase dormiram, tiveram relação. Quase chegaram nesse ponto, porque ele está dizendo o quê? É minha irmã. O que Abimeleque está dizendo aqui? Pô, não foi na pureza do meu coração que eu fiz tudo isso? Né? Eu não sabia, ninguém me disse isso, né? Então olha só que interessante. Respeitando o seu pensamento. Mas eu acho, na minha opinião, que se ele tivesse confiança, porque a confiança não é na circunstância, a nossa confiança não pode estar no jeito que a gente acha que Deus vai dar livramento. A nossa confiança tem que estar em Deus. Acho que até ontem o pastor falou bastante sobre isso, né? Deus, ele não trata os nossos problemas ou as nossas inquietações segundo nós achamos que deve ser. Não, eu vou assim, vou assado, vou ali e Deus vai resolver. Ou eu vou colocar essa situação e Deus vai dar um ponto final, né? A impressão que dá o texto, e pela maneira como ele repete de novo esse comportamento, né? E ele diz isso na explicação. Ele não diz assim, quando Abimeleque chega, por que você fez isso? Não, eu fiz isso porque eu confio em Deus, eu sabia que Deus não ia deixar você tocar nela. Não, ele falou o seguinte, por que você fez isso, cara? Porque eu tive medo de morrer e você me matasse. O que acontece? No processo, aí vamos lá, a gente tem o Abraão aqui na ponta, maduro, aquele que a gente conhece, aquele que entregou o filho dele. E aqui a gente tem o Abraão aos 75 anos, quando saiu da terra dele. Então a gente não está aqui para fazer nenhuma crítica a Abraão, de forma alguma. A gente só está, só para, né, não parecer que a gente está
querendo realçar um equívoco, um tropeço pontual dele. A única coisa que a gente está querendo pontuar é que o crescimento faz parte da vida cristã. O que Paulo falou em Filipenses 3? Não que julgue eu ter alcançado a perfeição. Não é assim? Mas eu o quê? Prossigo para o alvo. Então, Paulo sabia que não era perfeito. E não era mesmo, ele caiu no pé. Caiu no pau lá com Barnabé, por causa de João Marcos, entendeu? Ele sabia que ele não era perfeito. Mas ele estava o quê? Caminhando para o alvo. Né? Então, aqui tem duas questões. Tem as pessoas que não ligam para os seus erros, um grupo que não liga para os seus erros, e tem um outro grupo que se acha perfeito. São dois extremos na balança. Um, tu fala assim, pô, cara, tu deu esse mole. E o outro é a pessoa que já caminhou, e ela se acha perfeita. Se você for falar alguma coisa, não, você não sabe, não foi assim, e tal, ela é meio minha irmã mesmo, vai dar o jeito, né? E o que a gente precisa entender é que não é questão de estar nesse grupo ou estar nesse grupo, né? É questão que nós estamos caminhando para o alvo. E nessa caminhada, né, nós vamos sendo aperfeiçoados. Tratados. Crescendo em maturidade, em postura, né? Não estamos falando só de uma fase pontual da nossa libertação, no dia que nós aceitamos a Cristo e começamos a caminhar. Isso aqui foi um ponto. Nós deixamos o mundo, ok. Mas mesmo tendo uma marca tão forte do processo de libertação, assim como o povo também foi tirado do Egito, a gente repara que ao longo da nossa caminhada, o Espírito Santo está nos aperfeiçoando. Nós estamos aprendendo, né? Quem já foi aqui, já aprendeu a perdoar, aprendeu a ser generoso, aprendeu a... Não. Esse processo é um processo que vem à medida que nós caminhamos. Por isso que é importante prosseguir. Por isso que não pode ocorrer conosco o fato de Deus me chamou, eu me converti, eu fui liberto e eu parar aqui. Muitas pessoas, hoje muitas pessoas mesmo da cristandade, elas estão simplesmente satisfeitas em parar aqui. Você conhece? Conheço Jesus. Mas a Bíblia não diz se você conhece ou não conhece Jesus. Diz que você deve prosseguir continuamente conhecendo Jesus. Então a questão não é o fato de que ouvi, o recebi, aceitei, tive uma experiência com Ele e agora isso aqui para mim está bom, está razoável e eu vou parar aqui. Isso acontece muito, muito mesmo, né? A gente repara e a gente vem estudando já há quase 8 capítulos, né, a importância de prosseguir na vida cristã. A importância de estar colocando a nossa vida diariamente diante do Senhor, né? Diariamente avaliando decisões, rumos, caminhos, né? Aprendendo, realmente recebendo, crescendo do Senhor. Me parece também que, olhando por esse prisma aqui, né, era uma coisa que ficou na vida dele. Já reparou que tem coisas que uma pessoa caminha, você encontra uma pessoa mais madura assim, do Senhor, e essa pessoa tem bastante experiência e tudo, mas de repente no meio de uma conversa você fala alguma coisa e aquela pessoa se expõe em alguma coisa tão mínima. Não é assim? Que às vezes você fala assim, puxa, mas
até um mês, né? Até eu já alcancei isso no Senhor, né? O que essa pessoa, né? Porque ao longo da nossa caminhada há pontos que ficam, pontos que não foram tratados. O que o Senhor falou ontem também no culto? Não foi algo muito parecido, semelhante a isso, né? Que Deus deseja resolver aquelas questões que nós jogamos dentro de um buraco negro dentro da gente, e a gente vai caminhando e aquilo está ali, mas em algum momento aquilo tem que ser resolvido. E nada melhor do que resolver isso à medida que pinta uma circunstância. Quando Deus quer tratar aquilo, Ele permite que um outro quadro muito parecido se monte de novo na nossa vida. Tudo vai ficando muito igual ao que era, e sem a gente perceber, a gente tem a mesma atitude. Aí a gente, caramba, mas eu já caminhei, assim, eu não sou mais aquele menino lá, né? E eu lembro que aconteceu a mesma situação, né? Tem pessoas que têm uma fé imensa, ela não, irmão, eu creio, eu oro e o doente é curado, sabe? E ela tem essa convicção e tudo, mas quando sai disso e vai para um lado dela pessoal, que talvez não tenha sido tratado, o emprego, ela fica desesperada. Se ela foi mandada embora do emprego, ela simplesmente sobe as paredes chorando porque o mundo para ela acabou. Porque a vida dela, ela dependia daquilo ali. Como é que eu vou fazer agora? Mas você olha para um outro lado da vida dela e vê essa pessoa orando, intercedendo, encorajando. Então, assim, por que isso acontece? Foi um ponto, ficou. Talvez ela sempre, durante toda a sua jornada, creu realmente, eu creio no Senhor, amadureci, estou crescendo, mas quando chega nesse aspecto da providência, nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa crê que o trabalho é a providência dela. E ela só descobre que o trabalho é a providência dela quando tudo isso acontece de novo, mais maduro, e ela vê a reação dela naquele dia. Que ela não consegue administrar com temperança, com calma. Ela quase que sai dela mesma, fica desesperada. E puxa vida, aí, calma aí, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Né? Algum ponto que passou ao longo dessa caminhada, agora Deus montou um quadro de novo e está falando ao meu coração que Ele deseja cuidar disso, tratar. Então parece que ficou um ponto que Deus queria tratar ou curar, porque era uma coisa forte, era uma coisa combinada, como a irmã falou, era uma estratégia. Foi uma coisa que começou aqui junto, no dia que ele foi chamado. Ó, a gente vai sair, tá? A gente vai deixar a terra, a gente vai deixar a parentela, a gente vai, né, confiar nesse Deus, a gente vai fazer tudo isso. Agora, uma coisa a gente vai fechar aqui. Onde a gente for, você, minha irmã, sou teu irmão. Para que ninguém me mate. A gente nunca vai falar que é casado. Onde começou isso? No dia que ele foi chamado. O texto relata isso, né? Isso aconteceu muito próximo desse chamamento, 2 anos, com a questão da fome, e agora acontece muitos anos depois, né? Então, assim, diferente do que às vezes a gente imagina quando olha grandes homens de Deus, né? Ou a gente nem deveria ter essa palavra, grandes homens de Deus, mas as pessoas usam, né? É pensar que todos os homens de Deus são homens e mulheres de Deus são mulheres. E todos nós somos indivíduos e pessoas. Temos algumas fraquezas, temos coisas novas, temos coisas que carregamos já há bastante tempo. Todos nós. De repente, em uma área, a gente cresceu muito. Porque da forma que a gente chegou no Senhor, aquela área precisou ser muito amadurecida na gente. Então a gente logo cresceu naquilo, porque a gente tinha um problema e teve que tratar aquilo logo. Aí aquilo a gente, deu uma avançada. E a gente até consegue, no Senhor, ajudar outros irmãos que estão chegando. Mas por outro lado, coisas que durante esses 2, 3, 5, 10 anos que a gente está caminhando, passaram batida. Não tinham circunstâncias para aflorar isso dentro da gente, para a gente lembrar ou visualizar que tinha aquele ponto a ser tratado. Então ele passou, a gente andou um tempão sem se preocupar. Não é assim? Mas aí, como Deus que sonda e conhece os corações,
E o objetivo dele é o quê? Que durante essa caminhada, todos nós cheguemos a essa plenitude, ou essa varonilidade de Cristo, essa estatura. Ele vai fazendo essa restauração no nosso coração. Ele vai destruindo e construindo, ele vai trabalhando dentro da gente. Então há circunstâncias que a gente às vezes não entende, coisas que acontecem conosco para aflorar do nosso coração temas que Deus deseja tratar. Né? De repente você olha assim e fala, meu Deus, há anos eu não fico irado. Eu não me descompenso. E acontece uma situação que você sai de si, que você não reconhece. Se você pudesse pegar esse negócio aqui e tacava na cabeça de alguém. Né? Eu falo assim, Deus, mas tudo bem, saí quando eu estava chegando, ok, mas já passaram alguns anos. Eu não podia ter agido dessa forma. Porque Deus tratou muitas outras áreas. Mas de repente alguma coisa centelhou dentro de mim que fez eu agir dessa forma. E aí quando eu vou diante do Senhor com essa circunstância, poxa, isso aconteceu por causa disso. Isso mexeu comigo porque tem algo dentro de mim que quando eu ouço isso ainda mexe. Porque me causa uma sensação de ira, de injustiça, de partir, de fazer, de resolver. Né? Então, assim, eu acho isso aqui algo muito importante. Estar atento a isso. Né? Senão, isso vai acontecer tantas vezes forem necessárias como o povo. Vum, girou. Repetiu o comportamento. Vai lá, mais uma volta. Vum, girou. Repetiu o comportamento. Vum, girou. Repetiu o comportamento. E na verdade, em vez de se avançar, está fazendo o quê? Está se andando em círculos, né? Eu fiz uma observação. Que no capítulo 12, ele fez esse diferenciado de dizer que Sara era irmã dele. No 20, ele já diz assim, aqui tem um versículo que diz que ele fala assim que por onde eles foram, em qualquer lugar que eu chegar, é para confirmar que eles são irmãos. Isso. Eu vejo que Abraão, a primeira oportunidade que ele teve para fazer isso, ele temeu a vida dele. Mesmo ele tendo aquela intimidade com Deus, ele temeu a vida dele. No primeiro ele nem tinha muito, desculpa, era um, 2 anos só. Não tinha muito, mas na segunda oportunidade ele fez a mesma coisa. Mesmo com experiência com Deus, ele tinha passado algum tempo ali, né? Até está no ano. Ele continuou temendo a vida dele. A outra observação que eu faço aí para nós hoje em dia é que nós estamos ensinados a cometer o mesmo pecado. Vocês que conhecem, É aí que eu quero chegar. a gente fala assim, eu jamais, vamos supor uma pessoa fala assim, jamais vou beber uma cerveja, eu agora sou crente. Mas lá embaixo, há alguns anos, pode voltar a tomar aquela cerveja. Ou algo parecido. Qualquer coisa pode acontecer uma situação que decepcione aquela pessoa, ou alguma coisa que instale dentro dela, que ela, naquele momento, e depois ela se dê conta, o que eu estou fazendo? Ah, sou assim na minha vida. Sai para lá. Eu não estou falando nem da pessoa que abandonou o Senhor, não. Não estou falando da pessoa que desistiu desse caminho, não. Estou até tirando essa possibilidade. Estou falando como é possível, olhando para Davi, para Paulo, para Asa, para Josafá, para Sansão. E a gente vai enumerar todos, para deixar claro para a gente que a glória e a perfeição está em Deus e não nas pessoas que foram chamadas por Ele. Que na verdade o objetivo de Deus não é só usar pessoas, como as pessoas falam assim, deixa Deus te usar. Não, Deus não tem o objetivo só de usar as pessoas. Na verdade, Deus teve um objetivo central de salvar, de arrancar, de plantar no reino dele e agora de fazer, como Paulo falou, desenvolver a salvação para que essa pessoa se torne, no fim, semelhante a ele e semelhante ao seu pai. Então, se a gente aqui nesse meio, andando 10 anos, já me sinto um cristão bacana, legal, o que eu vou querer fazer quando pinto um erro meu? Querer dar uma escondida, né? Porque,
Como é que eu vou administrar isso aqui? Eu vou querer dar uma... E isso acontece muito no meio da cristandade. Porque depois de errar com 1, 2, 3, 4 anos uma questão... Por exemplo, se eu tenho 2 anos de crente e alguém me cerca numa questão aqui, eu vou e afirmo e minto. Depois passou uma semana, eu chego ali na frente e falo, pô, irmão, os irmãos me perdoam porque eu menti. Aquela situação que os irmãos me apertaram, não era aquilo que me defender. Né, e tal, realmente, né, fui eu que arranhei o carro do irmão ali. Os irmãos me perdoam. Como é que você acha que depois esse mesmo irmão caminhou 18 anos, hoje é um pastor, tá aqui e tal, aí o quadro se monta de novo. Ele sai sem querer do carro dele, a porta abre, ele anda e dá a arranhada no carro do irmão. O pessoal entra, gente, arranharam o carro ali, quem foi que arranhou o carro e tal? Foi você, pastor? Não, fui eu não. E aí, como é que você acha que vai ser para esse homem chegar ali e falar, pô, irmãos, me perdoa, vocês me pressionaram, mas fui eu mesmo. O que é mais difícil, fazer isso com 1 ano ou fazer isso com 18 anos andando com o Senhor? Fazer com 18. Porque com 18 tem uma imagem, tem uma reputação, não é assim? É homem de Deus, é vaso de Deus, coisas que a gente acha que ajudam a gente, mas no final só atrapalham a nossa caminhada. Quantos homens podiam ter sido ajudados, mas porque estavam num ponto muito ápice da exposição, da mídia, disso, aquilo, não tinham com quem se abrir, com quem falar, com quem pedir ajuda, tiveram que caminhar isolado, e no caminhar isolado tiveram um tropeço e uma queda. Como é difícil caminhar, andar, amadurecer, mas viver como fosse o primeiro ano de crente. Não ter o problema de falar assim, pô, irmão, caraca, eu fiquei até sem graça na hora, mas fui eu mesmo. Eu devia ter falado, mas esqueci. Os irmãos me perdoam. Por quê? Porque até os outros irmãos já criaram uma imagem daquele irmão tão boa, que ele é tão, digamos assim, santo, que, pô, nem eu quero ouvir que foi ele. Deixa eu sair daqui, não fala nada não. Porque eu não quero nem perder a imagem que eu já, né? Tu é profeta, tu é vaso, tu é professor, tu é pastor, tu é isso. Então, como é que fica? Né? Então, assim, eu acho que isso aqui, eu acho que Abraão toma, inclusive, uma advertência de Abimeleque. Imagina Abimeleque, o profeta era quem? O profeta era quem? Abraão. Abimeleque era quem? O ímpio. Ele vira e fala o seguinte, imagina hoje, o cara ímpio entra, o cara homem, e fala assim, ó, isso que você fez não se faz com ninguém, cara. Você botou, cara, eu, minha família e todo mundo em risco, cara. Com a tua história, se eu toco nela, meu irmão, já está todo mundo doente aqui em casa. Que tá, a Bíblia falou. Todo mundo já estava estéril. Meu irmão, todo mundo está estéril já, meu irmão. Por causa de você, não fiz nada. Como é que tu aprontou dessa para mim, cara? Você imagina como é que o profeta não se sente? Oh, Deus. Misericórdia. É uma vergonha. Mas eu acho que não é aquela vergonha que vem para nos afundar. É aquela vergonha que vem para nos constranger e para nos transformar. De falar assim, cara, que miséria é isso, meu irmão? Isso não pode acontecer de novo na minha vida. Caramba, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu realmente tenho isso desde aqui. Pô, o Senhor está falando comigo agora, por onde eu passo, eu repito isso. Não é o que está escrito? E agora aconteceu de novo, mas eu não quero, me ajuda a resolver essa situação, Senhor. O que eu combinei agora, Sara, está descombinado. Vamos descombinar isso aqui agora. Isso vai gerar uma mudança. Né? Ó, filho, isso aqui que a gente combinou agora mudou, não é isso, não quero mais isso. Eu lembro de um fato, você vê, né? Isso em qualquer escala de idade. Do Pedrinho quando tinha 5 anos e o pai e a mãe entrou em casa e tal. Não esse Pedrinho não, né? Tô falando de um anonimato, anonimato mesmo para não ter rastreabilidade, né? E aí a mãe atendeu, ele estava vendo desenho, o menininho. Menor que a Annelise, vendo desenho. E a mãe atendeu e tal, e falou, marido, vem cá que a fulano precisa falar muito contigo da igreja. Ele, não, diz que eu não estou em casa. E foi para o quarto. Quando ele ia para o quarto, o menino vendo a televisão falou assim,
Engana mesmo só ele, porque Deus está vendo. Ele parou, indo para o quarto, voltou e pegou o telefone para atender. Por quê? Qual a idade daquela criança? 4. Quanto tinha o adulto? 30 e alguma coisa. Quem era o exemplo? O adulto. Quem deveria ensinar o 4 a andar no caminho? O adulto. E quem estava repreendendo o adulto? O de 4. Mas, aí existem duas posições interessantes, porque nós podemos cometer esse equívoco. Não estou isento disso. Agora, o que eu vou fazer quando eu cometer esse equívoco? Eu vou falar assim, cala a boca aí, moleque, eu sou adulto e você não sabe o que está falando. Eu posso fazer isso e gerar um ensinamento na cabeça dele. Porque o dia que ele for adulto, amigo, ele vai repetir exatamente isso. Não tenha dúvida. Ou falar assim, filho, você está certo, obrigado por me lembrar. Papai errou. Vou pegar o telefone e vou atender ele. O que eu estou ensinando para a criança? O dia que eu crescer, eu também posso errar. Mas como papai, eu preciso me consertar. Então o problema está no fato de eu ter errado? Não. O problema está no fato de como eu ter tratado com esse erro. Não buscar melhorar com esse erro. Como? Não buscar melhorar com esse erro. Entendeu? Seu filho está vendo, meu filho está vendo, nosso filho está vendo. Então assim, o erro, ele vai acontecer, porque lá, o que diz em 1 João? Se nós dissermos que não pecamos, chamamos a Deus de mentiroso. Não tem como, é como meu filho falasse assim, papai, daqui para, olha só, se eu falar para Deus assim, Deus agora é fechamento, só eu e o Senhor. A sensação que Deus vai ter qual? Que eu tenho quando meu filho chega para mim e fala assim, agora fica tranquilo, pai, estudar sempre, nunca vou dar mole, todas as provas 100%, está tudo fechado, nunca você vai me ver perdendo a hora de manhã para a escola, olha, almoço e janta, o que botar eu estou comendo, olha a cama, tudo, então eu vou falar assim, pô, meu... Está contando história para boi dormir, porque em algum momento ele vai esquecer algo. E é possível que ele esqueça, mas eu vou estar ali para falar com ele, filho, você esqueceu. Dá para ir lá e reparar, por favor? Sua cama. Dá para ir lá sentar e estudar? É a mesma coisa, a modo como Deus está nos conduzindo. Chega um momento em que a gente esquece alguma coisa, ou que a gente tropeça, às vezes intencionalmente, às vezes até, né, sem intenção, mas aí Deus vem e fala, filho, tem que dar uma acertadinha naquilo ali. Aí a gente vai lá, opa, caramba, e dá acertado. Então assim, se a gente tenta esconder esse erro, ou por causa do tempo que a gente está na caminhada, fala, não, você é novo convertido, você não entende nada não, rapaz, é que é assim mesmo, depois do tempo você vai entender. O que eu estou ensinando para essa pessoa nova? Aquilo que o adulto estava ensinando para o de 4, né? Então assim, não é vergonha e nem é perder a autoridade pedir perdão, se humilhar e reconhecer um erro. Não é. Né? Então aqui, eu achei esse momento da vida de Abraão fantástico para nos ensinar isso. Para deixar assim, que pode ter avanço, pode ter comunhão, pode ter intimidade, né? Pode ter muitas vitórias, pode até ter se tornado até esse momento exemplo em muitos aspectos da sua vida. Mas aqui ele não pontuou esse exemplo. E, né, foi advertido e não tem registro daqui para frente a respeito desse tema. Né? Acredito que tenha ocorrido aqui o quê? Uma mudança. Mesmo assim, tipo, que teve aqui no 12 e 20, o Senhor foi misericordioso com ele. Não. Que ao ponto que ele saiu com ovelhas, vacas, etc. Não, na verdade, é aquilo que a gente sempre vem pontuando aqui, amada. Eu sempre brinco, né? Filha, você desobedeceu, vou parar de pagar a mensalidade da escola. Alguém já fez isso aqui com seu filho? Não, né? O máximo que você vai fazer é não deixar ele brincar, não é isso? Mas você vai deixar de pagar a mensalidade da escola dele, de comprar o livro, o uniforme. Fala assim, a partir de hoje, ó, entrou aí no jejum, não tem mais comida para você. Um pai faz isso com o filho? Por que a gente acha que Deus faz isso com a gente? E por que a gente acha que quando Deus não faz isso com a gente, significa que Ele está feliz com a gente? Porque eu posso botar comida para o meu filho, botar ele para a escola e tudo, meu irmão, e ele olhar para a minha cara e saber, pô, meu pai não está alegre comigo não. Certo? Então assim, o fato de todas essas vezes Deus abençoar Abraão, quer dizer que ele é abençoador mesmo.
que é do caráter dele, que ele faz isso, que ele acrescenta, que ele abençoa, entendeu? Mas isso não significa que ele também, quando precisa repreender, não repreenda. E essa diferença que a gente... Deus está abençoando direto, então ele está feliz comigo. Não, essas coisas que a gente tem que quebrar. Assim, Deus pode estar acrescentando muitas coisas e, de repente, eu ter muitos pontos que ficaram ao longo da caminhada que precisam ser tratados, ou como ele colocou, precisam ser aperfeiçoados. Precisa ter uma mudança naquela área, de um tipo de comportamento. Né? Às vezes pode ser por defesa, por medo, por insegurança, mas Deus precisa vir curar, sarar, restaurar, para que aquela pessoa possa ser equilibrada naquela área também. Né? Então, assim, mesmo assim, você vê que Deus honra Abraão. Porque aí é que está a coisa legal. Deus não fala assim, ih, rapaz, agora, né, tu tá um fracassão, como os homens fazem. Os homens são assim, né? Você passa lá, Elias está mandando descer fogo, tu fala, esse varão aí é tremendo. Aí tu, naquele dia tu não passou, tu veio depois de um ano, aí tu achou o cara na caverna, meu irmão, esse cara é um banana. Porque a gente sempre emite a nossa opinião, constrói a nossa imagem de uma pessoa naquele momento que a gente está vendo a pessoa. Então se vê o cara descendo fogo, o cara é o quê? O máximo. Se vê o cara na caverna, o cara é o quê? É um nada. E Deus conhece quem é a pessoa. Independente do momento que ela está vivendo. Ela pode ter um momento de caverna. Ela pode ter um momento de rasgar um leão no meio. Ela pode ter um momento de descer fogo do céu. Mas Deus conhece a pessoa por dentro. Então Deus chega para Abimeleque e fala assim, olha, o que eu acho mais lindo também, a gente acha que Deus só fala com crente. A gente tem essas manias de achar essas coisas. A visão que ensinaram ao longo da caminhada lá atrás, né? Ó, Deus só, cara, esse cara vai com Deus, não fala com ele não. É como a gente acha. A gente diz com quem, a gente é tão prepotente que a gente até diz com quem Deus tem que falar e com quem não tem que falar. Eu não sei de onde, sabe? Essas coisas vêm da nossa cabeça. A gente decide isso, simplesmente agora Deus vai ter que obedecer a gente. Então assim, é lindo esse texto, porque mostra Deus falando com um ímpio, meu irmão. Um cara que morava lá na terra dos filisteus. E ainda não tem medo, fala com ele em sonho ainda, hein? Em revelação, para dar um nó logo legal, entendeu? Para falar assim, ó. E o que eu acho bacana é ele falando com Deus. No sonho. Ó, Abimeleque, você tomou a mulher de Abraão. Eu sou o Deus dele. Deus! Mas Senhor, eu não sabia. Ele começa a conversar com Deus. Olha, foi na pureza, foi na sua vida. Não, eu vi que teu coração estava puro. Por isso que eu vi que teu coração estava puro, porque eu estou impedindo que você peque contra mim. Caraca, o cara nem conhece Deus e Deus está trabalhando na vida dele para ele não pecar contra Deus. E eu, no meu quadradinho da minha mente, acho que Deus só fala com crente. Se bobear, só fala com crente batizado. Tem uns que até ainda vai mais além. Entendeu? Cara, Deus está falando com um cara ali que não conhece esse Deus, que não é da linhagem de Sem, né? Que não vem de Éber. Então assim, nada, mas Deus está falando. Deus está cuidando tanto de Abrão como está cuidando de Abimeleque. Mas ele, ao mesmo tempo, ele também fala de uma forma firme. E Abimeleque vai ser ele, ó, eu fiz isso. Tá? Por isso que por enquanto está todo mundo só estéril. Se você, ao amanhecer, não devolver a mulher dele, você e todos os seus vão morrer. Caraca! Se você não devolver... Não, porque se ele não devolvesse, ele ia garfar, né? Então assim, se você devolver, tá tudo tranquilo. Cara, aquela experiência marcou Abimeleque para sempre. Com Deus. Pois existe um Deus que é o Deus de Abraão. E depois a gente vai ver aqui no outro capítulo ele falando, porque o teu Deus, Abraão, tem te abençoado de uma forma tremenda. Anda aqui na terra, né? Fica aqui, tá à vontade. Mas na frente a gente vai ver até ele falando, ó, só me trata como eu te tratei, com carinho, lembra de mim. Né? Ele ainda se coloca nessa posição humilde. Então assim, ele acorda de manhã, fala com os conselheiros dele, o que diz no texto que a gente leu? Que todos eles ficam como? Atemorizados. Que ele devolve Sara, que ele abençoa Abraão com gado, e que ele dá 2.000 moedas para Sara,
para que todos pudessem contemplar que era inocente naquele fato. E todos temeram ao Senhor. Então, ainda que numa situação de erro, Deus se revela àquele povo, o povo que não temia passa a temer, o homem que era ímpio conversou com Deus, Abraão cresceu mais um pouco e resolveu essa questão na sua vida pessoal, Deus abençoou e Deus mandou ele orar por Abimeleque. Você imagina isso, o cara é ímpio, agora o cara, Deus no meu sonho falava para você orar por mim. Não sei o que é esse negócio não, mas ele falava para você orar por mim. Você fica imaginando Abraão, então, levantando as mãos e orando por aquele povo. Não tinha templo, não tinha nada, não tinha Bíblia, não tinha referência, não tinha lugar, vem aqui que você vai ouvir uma palavra aqui de noite, ó. Não tinha nada disso. Simplesmente toda aquela conversa, aquele diálogo que estava tendo ali, era de pessoas que criam ou não criam no Deus de Abraão, futuramente de Isaac e de Jacó. Então ele levantou, orou por Abimeleque e o Senhor fez o quê? Curou, rapaz. Porque ele era profeta mesmo. Olha que coisa. Ainda que naquele momento ele tivesse tido aquele tropeço pontual, aquela insegurança, digamos assim. Foi advertido, foi corrigido, não teve problema de imagem com isso. Resolveu, pá, Deus, agora a hora, orou e ele sai dali com muitos bens. Né? O que os irmãos pensam ou acham disso que a gente conversou aqui agora? Uma forma de tratar o crente, né? Uma forma de tratar o crente. Eu acho que assim, Deus usa uma coisa para corrigir a nossa vida, mas ao mesmo tempo para tomar novas vidas e transformar outras pessoas. Então, Deus, ele corrige a nossa vida, mas ele usa até o processo de correção da nossa vida ou de aperfeiçoamento para também alcançar vidas. Então Deus não alcança só outra vida quando eu sou perfeitinho, estou profetizando, orando, ou fazendo isso, o nego fala assim, ou como a gente no trabalho, caraca, agora eu não posso nem pular para cá, nem para cá, o nego vai ver que Deus está na minha vida. A gente acha sempre que Deus vai ser conhecido somente pela perfeição dos nossos atos. Às vezes está no subconsciente nosso, tá? A gente não declara, está lá dentro. Às vezes a gente não consegue entender que quando a gente erra, mas a maneira como a gente trata o erro diante de Deus também é um meio para Deus alcançar outras vidas. Então Deus está alcançando as nossas vidas quando nós fizemos de acordo, e Deus está alcançando outras vidas quando nós não fizemos de acordo, mas tratamos aquilo corretamente diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O importante de um ou do outro é andar sempre de forma o quê? Transparente. E não ter medo do problema, mas resolver aquele problema. Não deixar ele crescer. O que mais? Alguma outra... Mostra o cuidado de Deus sobre a vida de cada uma pessoa. Mesmo não sendo rico, não sendo rico. O cuidado de Deus, como diz a Escritura, né? Deus, ele faz o sol nascer sobre o justo e o injusto. Ele manda a chuva sobre o bom e sobre o mal. Então, o cuidado de Deus sobre todos. É isso, né? Você falou, né? Seja o que crê e seja aquele que estava ali e nem conhece Deus. E também saber como é o coração de cada um. Aí ele fala, não, mas eu fiz na sinceridade do coração a Deus. Não, eu sei que você tem na sinceridade do coração. Acho que eu falando só para você não pecar, você nem precisava você. Você não me conhece, mas eu te conheço. Queria te dar essa notícia no meio do nosso sonho, né? Como Deus falasse assim, você não me conhece ainda, mas tu vai me conhecer, tu vai crer em mim. Mas eu já te conheço. Então olha que coisa interessante, se Deus já conhece a gente antes da gente conhecer Ele, quanto mais agora que cremos nele, e Ele tem o desejo de que a gente conheça Ele profundamente. Então que nível de cuidado e tratamento não vai ter? Então a bobeira nossa, entre aspas, desculpa a expressão, não seria bobeira, mas seria uma inocência nossa
querer esconder alguma coisa de Deus, né? Ou querer mostrar para Deus uma coisa que eu não sou, porque assim, se nem quando eu não conhecia ele já me conhecia totalmente, imagina agora que ele mora dentro de mim, meu irmão. Aí, Débora, mora dentro de você, mora dentro do Filipinho, mora dentro da irmã, mora dentro do irmão, mora dentro da gente, meu irmão. Como é que você vai convencer alguém que mora dentro de você que você não é bem assim? Que mais que não tem mais, né? Quando você casa, tem como chegar para a mulher e falar, não, aqui não tem. Passou 1, 2, 3, 4, 5 anos de convivência, amigo. Um já sabe o que o outro vai fazer, conhece os defeitos, aqui o negócio no chão, isso aqui. Não tem como. Agora imagina, Deus habita, tem como nós somos templos do Espírito Santo. Ele vive em nós. Como é que eu vou convencer esse Deus que agora vive em mim e você que a gente não é bem assim? Deus não conhece desde No começo da minha caminhada, É. eu tinha um amigo muito próximo, assim, que era muito loucura, eu ia muito com ele. Ele me levou R$150. Aí eu dei 2 bolachas nele, quando eu falei. Eu não consegui nem orar mais, porque foi assim. Só que passado do tempo, né, aí eu fui me aperfeiçoando lá com Deus. Aí teve outro amigo que cortava o meu cabelo, o cara muito próximo de mim, me levou 450. Aí a gente fez uma reunião e ele falou que foi ele, mas na hora a vontade era de dar uma bolacha nele de novo. Esse era outro amigo. Mas aí ele Deus me tratou, porque não era aquilo ali, entendeu? Eu queria muito dar uma bolacha nele. Ele foi eu, Edinho, a gente bateu papo com o irmão, né? O irmão chorou e pediu perdão, e aí eu fui tratado assim, tipo, vai ver, o cara me levou 450. Olha que legal esse exemplo que o Deva trouxe pra gente com muita riqueza, né, da vida pessoal dele, mas olha que coisa interessante. Aqui houve olha só que interessante, Deus, assim, é claro que a gente que sofre o dano, e eu não sou diferente dele, está preocupado sim com o dano, porque somos nós. Mas Deus que está cuidando tudo e supre de todas as outras maneiras as nossas necessidades, né? Imagina, coloca uma mesma situação, algum tempo depois, com o mesmo contexto, com a mesma ideia, né? Onde tudo está igual. A única coisa que ele espera ser diferente da situação que ele montou somos nós. Quando Deus tem aquela vontade, mas ele segura, porque você concorda da primeira vez que você não conseguiu nem pensar. Porque a gente é assim, eu sou assim também. Tu nem pensou, não, será que não? Já foi. Não é assim, tu não pensou. Quando tu acabou, tu vai puxando a mão de novo. E agora, antes da mão ir, antes do corpo, do tabernáculo terreno se mover, agora dentro do Deva, ali, dentro do Deva, não só o Senhor está ali com ele, mas está com ele assim no sentido aperfeiçoado, como ele colocou, nesse tema, que a coisa deu uma caminhada, né? Então ele já pensou assim, cara, estou com muita vontade, mas não é isso. Então, na verdade, ele perdeu isso. Mas o que será que ele ganhou nesse espaço de tempo? Então, quando a gente fala assim, tem coisas que a gente fala e não tem ideia. A gente fala assim, ó, Jesus disse assim pra gente, não junta tesouro na terra, onde tem o quê? Que a traça pode roer, o ladrão pode roubar, não é? A junta tesouro onde? Não. No céu. No céu. Mas faltou dizer no final como é que manda o dinheiro lá pra cima. É no caixa eletrônico? Chega lá, procura agência, 777, conta, 7777, dígito 7, aí você põe ali, e aí vai. Mas como é que manda o dinheiro? Porque aí eu fiquei na dúvida também, Varão, quando eu li esse versículo. Eu falei assim, eu quero mandar, eu quero obedecer, mas como é que eu mando? Porque ele está falando o seguinte, você está aqui, tá o que é, você está juntando aqui, e ele vai, nós junta aqui, nós junta no céu. Eu falei assim, então beleza, vou pegar o dinheiro aqui e vou mandar para lá. Senhor, me manda a agência conta que eu vou depositar o dinheiro aí em cima. Ele nem fala nesse momento como é para fazer esse depósito.
Porque se ele falasse também ali, né, o pessoal já ia desistir de manter depósito lá pro alto, né? Assim. Mas não tem outro significado, não? Tem, é o que eu vou explicar agora. Tem outro significado. Eu estou fazendo uma brincadeira, porque era como eles pensavam no momento. Quando Jesus falava para Nicodemos assim, é necessário nascer de novo, o que Nicodemos falava? Pô, vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Foi João 3, né? E por quê? Porque o pensamento era como? Natural. Hoje nós temos o Espírito Santo. Então é a mesma coisa, não junta tesouro na terra, não junta no céu. Mas como? Qual é o tesouro do céu? Vai jogar dinheiro assim. Como é que é o tesouro do céu? Lá não tem dinheiro. É só tu esquece, Onde Paulo diz que estão concentradas todos os tesouros e riquezas. Então, Paulo diz, onde está concentrado No céu. toda a riqueza e todo o tesouro. Ele não está num lugar, ele está numa pessoa. Paulo fala assim, que em Cristo, em Coríntios ele fala que em Cristo estão concentradas todas as riquezas e todos os tesouros. O que eu vejo aqui, dinheiro, não é um tesouro, uma riqueza. Opa! Agora foi. Não pode engasgar, né? Pequenininho não pode. Todas as riquezas e todos os tesouros. Então a moeda, ou o galardão, ou o patamar, é uma pessoa, é Cristo. Concorda? Então, se você está aqui, zero de Cristo, 10 do Rafael, qual é a minha riqueza? Zero. Caminhei um pouquinho, estou naquele processo da linha de Abraão que a gente construiu, né? Em vários aspectos, alguns aspectos o Senhor me ganhou, em outros o quê? Eu não estou naquele fechamento de, qualquer coisa da minha irmã. Ou como ela falou, né? Levou 150, pá. Mas em outros aspectos, naquele ponto, o Débora tinha alcançado outras coisas que ele falou. Então aqui, olha que interessante. Essa soma sempre é o mesmo valor. Não tem como a gente estar neutro. Não tem como a gente estar neutro. Aqui eu não estou falando de uma atitude pontual que aconteceu. Eu estou falando de um caminhar ao longo da vida de uma pessoa, tá? Então, você vê, ele tem alguma coisa de Cristo? Tem. Talvez no início da caminhada ele tem algumas coisas. Tem. O Senhor ganhou algumas coisas desse irmão que a gente desenhou aqui no quadro? Ganhou. Mas em vários outros aspectos ele pode até causar um escândalo, concorda? A gente não está questionando aqui se é rebeldia ou não. Estamos olhando como um processo de aprendizagem. Essa pessoa pode ter ganho muitas coisas, mas, por exemplo, não sabe perdoar. Cristo não ganhou perdão nela. Perdoar jamais, quem esquece é bobo. Mas em muitas outras coisas, o Senhor ganhou ela. Ela foi liberta do álcool, o vício dela não é mais aquele, ela agora tem o Senhor. Olha só como a gente está falando aqui no Paulo de desenvolver a vossa salvação. Aí essa pessoa caminhou. Essa pessoa pode decidir, é isso que muito cristão tem feito, ela pode decidir parar aqui. Porra, não bebo, no fumo, no cheiro, não faço mais nada. Agora eu estou no Jesus e na igreja, esse negócio está bom para mim, eu vou parar aqui. Negócio assim, de falar com meu pai, falar com minha mãe, perdoar fulano, cicrana, não, isso aí também para mim é demais. Eu já no fundo não vou nada. O Senhor já me arrancou essas coisas. Um barraquinho com o vizinho de vez em quando, daqui e dali, 2,8 tá bom. Tem que caminhar. Tá bom, mas tem que caminhar mais um pouquinho. Aí caminhou e ficou 4. Aí você já olha para esse irmão já é um irmão mais o quê? Eu assim, esse irmão já é um irmão mais centrado no Senhor, em vários aspectos você vê o Senhor da vida dele. Você vê o vacilozinho e tal, mas é um testemunho, começa a fazer o quê? Né?
no trabalho e tudo, isso começa a aflorar. Não é assim? Agora tá faltando. Perdão. Mandou bem, hein? Vamos botar aqui 4, 6. Mandou bem. 6, 4. Regrediu? Pediu aí. Não, tá diminuindo. E esse aqui tá crescendo, não é assim? Isso. Tá certinho, né? Aí, 8, 2 e 10, 0. Vamos partir do princípio, nem todos os irmãos concordam, mas esse 10, 0, a maioria crê que só próximo de fechar o olhinho, né? Bota um 9 a 1 aí. Próximo de fechar o olhinho. Próximo de partir mesmo para agora. Onde já está no caminho, 10, aí pum, levou. Mas olha só, Paulo diz, a gente pode, assim, você pode não zerar o pecado, mas ao longo de uma caminhada séria, você pode tornar aquilo, sabe? Não é que você tem o objetivo de zerar o pecado, é que, aquilo que Paulo falou, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o 8.2. Pô, parceiro, já não sou eu nem que decido. Onde eu moro, onde eu ando, nem eu decido. Aqui a gente percebe o quê? Que em grande parte da totalidade dessa vida, as decisões são tomadas no Senhor. Entendeu? Agora, quando a gente está falando aqui, gente, a gente não está falando, só gosto de reforçar isso, a gente está falando aqui 75 anos, 85, 90, 95, a gente está falando ao longo da caminhada, a gente está falando do quanto Deus vai ganhando a gente, e aquilo que passava batido nem aborrecia a gente, agora a gente vê necessidade de mudança. Porque o Senhor está querendo ganhar aquilo. Ah, mas isso era bobeirinha, eu nunca liguei dentro e falou, agora até aqui estão dando assim comigo, mas daqui para lá, para a gente avançar mais, para eu te levar para um lugar mais profundo comigo, isso a paradinha vai ter que resolver, Rafael. Porque isso dava para andar até onde você andou aqui. Esses 10 anos que a gente andou junto, tranquilão. Agora, preciso descer mais um pouco nessa questão para a gente avançar. Então a gente vai percebendo o quanto vai ganhando. E esses assuntos mudam, esses temas mudam. Então o exemplo que ele colocou do 150, do 450 é interessante, porque daqui a pouco, mais tarde, nesse tema, caramba, o Senhor ganhou dela. Então nesse ponto, agora ele olha para trás e fala assim, não é o dela. O dela tinha jantado ele. Agora é o Senhor que já governa essa área do Deva, que define o comportamento final dele. Aí o Senhor fala, agora vamos passar para o próximo. Aí não é mais dinheiro, agora é uma outra coisa. Aí e vai. Então o que a gente colocou aqui? Ó, uma forma de tratar a vida do crente. O Deva falou. Filipinho, corrigir a vida, alcançando vidas. Cuidado de Deus sobre todos. Interessante, né? A gente pensando nisso. Então a gente vai ver que a comunidade que a gente congrega não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Eu não posso imputar sobre o meu irmão a minha fraqueza espiritual. Né? Pô, não tem aquele mover, o culto não está mais acima. Pô, sou eu que não estou. Não é a galera, entendeu? Eu que já está difícil de buscar, de orar e tal. Eu prefiro imputar sobre o outro. Então assim, eu não posso transferir responsabilidade, entendeu? Então assim, existem essas limitações e tudo, mas independente disso, todos nós estamos querendo juntar forças espirituais para buscar o Senhor, para orar, para que o Senhor venha e avive a gente, e aqueça o nosso coração e continue transformando as nossas vidas. Porque independente do quanto a gente pode ter sido usado num momento da nossa vida, não significa que um cara que é 2,8, que foi tremendamente usado, porque naquele ponto da vida dele, Deus falou assim, eu vou te usar. Aí usou, só que o cara é um 2,8. Usou tremendo, veio um fogo tremendo, como o Deus falou. O irmãozinho era do fogo tremendo, mas levou 150 prata dele. E de repente você olha para um 8.2, que não está sendo tão usado da forma como a gente espera, mas é alguém que está transmitindo Cristo. É alguém, às vezes, numa congregação que é igual a uma coluna, que ninguém vê, está dentro da parede, mas está sustentando muita pressão no local. Então é isso que Paulo fala também, que a gente não deve olhar para os irmãos segundo a carne, ou segundo a visão, mas segundo o Espírito. Então você pode olhar para uma pessoa e não dá nada, mas aquela pessoa é uma coluna diante do Senhor. E você pode olhar para o 2,8 e achar que ele é o cara, ele vai te levar os 150 prata. E a gente ainda vai entender que aquele 150 prata é Deus tratando a gente.
né? Levando a gente, como o Débora falou, uma forma de tratar o bem. Mas você não Vai que não tem devolução depois. Não podia ter. Só que o outro lado da história, a gente também pode complementar agora. Porque o cara que levou os R$150 não terminou bem na história. Pô, claro, uma bolacha, pô. Uma mãozão. Não, é verdade. Mas digo assim, no fundo o cara que a gente acha naquele momento que se deu bem, o quadro não fechou ainda. Aí Deus muda a página no livro dele. Aí está lá o cara que pegou os 250 pratos. Aquilo ali vai sumir, rapaz. E Deus vai ensinar ele. Porque isso aqui que a gente está falando, tratar uns aos outros, é a história de Jacó. Foi lá, botei o casaquinho e tal, passou, botei o perfuminho de Esaú, pá, preparei a caça. E aí, pai? Pai, ó, passa aí. Esaú, meu filho, você é uma bênção. E ele, Jacó, quietinho lá de 7, falando nada. Você é uma bênção, eu vou te abençoar. Vai lá, abençoa, abençoa. De 7 puro. Você já parou para pensar nisso? O cara estava de 7-1 na oração, cara. Gente, é que a gente às vezes lê de uma forma tão religiosa a Bíblia que a gente entende que é uma coisa, mas não é. Tipo assim, eu vou lá, aquele irmão está orando e tal, mas eu vou mandar um 7 e vou lá para ver se eu recebo aquilo. Olha a intenção do coração. Eu vou me disfarçar, vou botar aqui um pelinho e tal. Ele está cego, eu engano o ceguinho. Tranquilo, eu boto lá e ele vai. Mas olha só mesmo, a vontade de acreditar que realmente aquela bênção é importante, né? Porque também é um mistério isso. Abençoou, quando abençoou ele. Valeu, pai. E fingindo que era Esaú, saiu dali. Quando Esaú chega lá, que ele fala: e aí, pai, preparei tudo aqui. Ué, como assim? Eu já te abençoei, pô. Já parou pra pensar nisso, cara? Eu já te abençoei, cara. Que isso, pai? O que houve? Não, isso foi meu irmão Jacó que armou isso tudo e tal. Pai, o senhor não tem mais nenhuma bênção aí para me abençoar. O que ele diz? Eu abençoei ele com toda a bênção do primogênito, não tem mais nada. O que Esaú fez? Faz 150 pratas. Caiu no chão de raiva e falou assim: eu vou matar meu irmão. Eu pego aquele cara no meio das bolachas nele. E ele está lá agora, pô, estou com a bênção. Agora já era, ela está comigo, já impôs a mão, já entrou. Olha só, mas agora eu vou ter que vazar. Ele vaza para um outro lugar. Quando ele chega no outro lugar que virou a página, o que acontece? Pô, parceiro, Deus vai colocar o cara para ele, para fazer 100 vezes o que ele fez com o irmão. Parceiro, aqui, ó, tá vendo essa meninha? Filezinha aí, trabalha 7 anos aí que é tua, pô, filézinho. Cara, 7 anos, pá, 7 anos lá ralando, pá, terminou 7 anos aí. Rapaz, que eu esqueci de falar que a gente tem um costume que dá a primeira feinha aqui, a mais velha e tal, né? Então, tomou uma facadinha, parceiro, 7 anos de trabalho gratuito. Já parou pra pensar nisso? Pensa em 7 aninhos de carteira assinada, hein? Sem INSS assinado, irmão, e aí? Tomou uma pernadinha, né? Para ir aprendendo o que é ter dado uma pernada em alguém. Agora vou fazer um negocinho contigo, vou fazer a varinha aqui, ó, a gente pinta a varinha. E aí aqui, ó, fechamento. Se ela nascer malhada, é tua. Se ela nascer branquinha, é minha. Porque só nascer branquinha, o cara era malandro. Pô, ali não tinha labão, meu irmão, a briga era gigante. Entendeu? É a branquinha. Quando ele olhava e via o rebanho, pô, tá nascendo mais malhada. Olha só, vamos aditivar o contrato aqui, que agora mudou. A malhada é minha e a branquinha é tua. É isso que o texto diz, cara. E aí o cara ficava doido, pô, mas só tem 2 dessas. Não, mas é isso. Aí ele ia lá, olha só, aí Deus ia lá e abençoava ele, abençoava com ele. Abençoava ele. Aí nascia o quê? A branquinha. O que Labão fazia? Olha, agora vamos aditivar o contrato, que a branquinha é minha e a malhada é tua. Ele, caraca, não é possível, rapaz. Aí vai lá, de novo. Deus abençoa ele. Olha o mistério que Deus está ensinando a ele. Olha que a gente está falando da bênção que a gente falou. Da providência de Deus versus a mudança do caráter e do comportamento. Né? Então assim, cara, o problema não é a bênção. Olha o que esse cara está fazendo contigo. É muito ruim. E você é assim. Você é assim.
Quando ele está saindo de casa, ele fala o quê para Raquel e para Lia? Bem sabe vocês que o seu pai mudou por 10 vezes o meu salário. 10 vezes, parceiro. Dá para cansar, não dá? Como é que tu acha que ele sai de lá? Não aguentando mais ser enganado. Pô, eu trabalhei 7 anos, cara, pô. Aí o cara me pernou, levou a Lia. Depois tive que trabalhar mais 7 por Raquel. Pô, foi 14 anos, parceiro. Com 14 do que eu já tenho, eu já tinha carteira assinada, estava na aposentadoria. 14 anos que eu larguei lá da minha energia. O carinha me levou e depois trabalhando. Chegando a um total de 20 no final, o cara mudou 10 vezes o meu salário. Depois de 20 anos morando num lugar desse, e esse cara sendo meu chefe, o meu sogro, uma maneira de Deus tratar o crente. Deus falou assim, agora você está preparado para ir para o Val de Jaboque. Agora sim. Porque agora você sabe contra quem você deve lutar. Agora você sabe que o teu problema não está na vida do outro irmão. Mas o problema é você. Então agora, quando você, no entardecer do dia, entrar para lutar comigo no Val de Jaboque, você sabe que você vai estar lutando contra você mesmo. Você sabe que de tudo que você deve me pedir, não é mulher, filhos e nem a bênção do primogênito que um dia eu te concedi. Porque na verdade, o teu pai podia ter orado, mas quem deu a bênção fui eu. Agora você vai finalmente conseguir entender no seu espírito que o que você mais precisa, cara, é mudar de nome, é mudar de vida, é mudar de história. Porque mulher você tem 2, filho você tem 11, e você já está enriquecido. Então ele entra no entardecer e passa toda a noite lutando com Deus. Diz que ele foi o homem que lutou contra Deus e prevaleceu. Você imagina ele ficar lutando contra o anjo do Senhor, gente. Já parou para pensar nisso também? Tu está lutando, não está lutando com o homem. Tu está lutando com o anjo. E não é assim, ó, pá, 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 3 espadadas e acabou. Igual criança brincando de espada. Diz que foi o quê? Toda uma noite. Já parou para pensar nisso? Toda uma noite. Quando o anjo falou que não, viu que não podia contra ele, não no sentido dele era humano, mas no sentido da perseverança dele, quando ele diz assim, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar, é claro que essa frase é a mais mal usada do mundo, porque as pessoas dizem assim, você não vai sair daqui enquanto você não me der a minha casa, o meu carro, a minha bênção, aquele negócio não está aquela porta, eu não vou deixar de sair dele. Não era isso que o cara estava falando. O cara tinha tenda, que era casa, o cara tinha bem, o cara tinha dinheiro, o cara tinha 2 mulheres, o cara tinha 11 filhos, o cara era próspero, o cara tinha tudo. Ele só estava batalhando a noite toda, dizendo assim, Deus, o que eu fiz com meu irmão e o que o Senhor fez eu 20 anos, enxergar o meu caráter na vida de uma outra pessoa, para que eu pudesse saber quem eu sou. E agora eu não suporto mais o fato de saber que eu sou assim e eu preciso ser mudado pelo Senhor. Eu preciso que o Senhor me toque e me mude, porque eu não quero ser só assim contra Esaú. Eu vi o que é ser assim, eu não quero ser assim com ninguém. Muda o meu nome. Então o anjo, vendo que não podia contra ele, vai na articulação da coxa dele, toca ele, ele cai no chão depois de toda uma noite lutando. Pensa nisso, toda uma noite lutando. Cai ele no chão. Cara, o cara estava lutando toda uma madrugada. Lutando o quê? Lutando em oração, em perseverança, em insistência, em dizer, não vai, não sai daqui, não me deixa, não me abandona, não deixa de tratar a minha vida, não deixa de me meter a vara quando eu preciso, não deixa de me corrigir. Fica com o teu cajado e com a tua vara sobre a minha vida, não tira os teus olhos da minha vida, continua, insiste comigo, Deus. Quando eu tentar, me vence, me ganha, não deixa eu escapar da tua mão. Ele está toda a madrugada falando isso até o anjo, pá, tocar nele. E o cara cai no chão prostrado e lutando para mudar. Olha que coisa linda. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim serei conhecido eternamente, disse ele. O Deus de Abraão, mostrando que todo crente, sem fé é impossível agradar a Deus. O Deus de Isaque, mostrando que todo crente
recebe as promessas pela fé sem nada fazer. E o Deus de Jacó, mostrando que o crente precisa ser tratado e transformado durante toda a sua vida aqui na terra. Abraão, Isaque e Jacó. Um único Deus. Era essa mensagem que Deus estava trazendo para toda a descendência que iria iniciar depois daquilo ali. Você vê que quando ele levanta, o anjo fala assim: qual é teu nome, rapaz? Qual é teu nome? Teu nome? Meu nome é enganador. Pois a partir de hoje, tu nunca mais será chamado assim. Teu nome a partir de hoje é Israel. Eu estou mudando teu nome. Caraca, imagina o que foi aquilo, parceiro. Imagina o que foi aquela experiência pessoal. O cara não estava lutando contra o diabo, isso que o nego não entende hoje. O cara não estava lutando contra o fulano, lutando contra o chefe, lutando contra o ciclano, lutando contra o vizinho que perseguia ele. O cara estava lutando contra ele. Ele conseguiu entender que o único que podia fazer com que ele não prosseguisse, não caminhasse, era ele mesmo. Não era mais ninguém. E diz que ele levanta, e quando ele começa a andar, ele anda como? Manco. Porque o anjo havia tocado, né, na coxa dele, no nervo da coxa. Por isso que os israelitas passaram a não comer essa parte, né? Em memória, ou em representação a esse encontro que Jacó teve com Deus. Você imagina, como é que você acha que estavam as outras pessoas? A mulher, os filhos pequenos, os servos estavam como? Não estavam dormindo? Isso não foi de madrugada, gente? Ele lutando? Como é que estava a galera lá no acampamento? Enquanto Deus é poderoso para mudar a pessoa que está do teu lado sem você ver. Enquanto você está dormindo, Deus está mudando uma pessoa que está muito próxima de você sem você saber. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é oculto, não é exibicionista. Então o pessoal estava dormindo. Você imagina no dia seguinte ele voltando, o anjo subiu, não subiu? O anjo voltou. Aí ele volta para casa. Imagina no raio do dia. O que tu aprontou aí, Jacó? A gente não para pensar nessas coisas. Essa é a grande coisa. A gente lê, dá um brado de glória, glória a Deus, aleluia e tal, acabou. Imagina ali, Raquel, ei, rapaz, se machucou, o que houve? O que aconteceu? O filho mais velho, Rubem, já com uma idadezinha, papai, o que houve? Se machucou? Agora eu acho que vinha a parte bonita da obra de Deus, né? Não me machuquei não. Eu lutei essa noite toda que vocês estavam dormindo, eu lutei com o Senhor. Que isso, pai? O senhor viu o Senhor? O senhor estava falando com ele. Eu passei toda essa noite conversando com Deus. Mas e aí? E aí, filho, o que o papai tem que falar para vocês, para a mamãe e para a família, é que o papai nunca mais vai ser o mesmo. Você imagina o que era para eles, que já conheciam os defeitos do pai, está ouvindo isso agora e falando assim, cara, o Deus do meu avô e do meu pai, ele não é Deus de longe, ele é Deus de perto, que muda a vida das pessoas. E essas crianças estavam ali, pertinho, aos pés de Jacó, de Lia, de Raquel, vivendo toda essa história. Como é que a gente começou hoje? Aperfeiçoamento. Não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Com aquela questão lá de Abraão, depois de tantos anos, deu uma pernadinha de novo naquela situação, né? O problema é dar tropeçada? O problema é como tratar aquela tropeçada que a gente deu. Né? É deixar que Deus fale com a gente na circunstância, é deixar que Deus vá na profundidade. Não, Deus, eu errei porque eu menti. Não, rapaz, não é assim não.
Se fosse assim, era mole, Rafa. Tá tranquilo. Tu mentiu, pediu perdão quem mentiu, tá tranquilo. Por que você mentiu? Porque Deus não está interessado. É isso que a gente não entende. Deus não está interessado assim, Deus, perdão que eu menti. Deus não está interessado nisso. Ele já sabe. Eu menti sim. Eu menti porque eu não queria passar por bobo, né? Mas por que você não queria passar por bobo? Ah, porque eu queria ser o esperto. Mas por que você queria ser o esperto, cara? Ah, eu queria me exibir, eu queria ser melhor que os outros. Estamos começando a conversa, está melhorando um pouquinho. Por que você sentiu necessidade de se exibir? E mostrar que você é melhor que os outros? Por que você tem essa necessidade, filho? Ah, porque às vezes eu acho que eu sou pior que os outros. Mas por que você acha que você é pior que os outros? Eu sempre fiz isso em casa quando era pequeno. Deus não está interessado no perdão da mentira. Deus está interessado em chegar na causa raiz dos nossos tropeços, para que não só ouvir um perdão isolado dos nossos lábios, mas fazer com que nós mesmos conheçamos os motivos dos nossos tropeços, para que ao dialogar com Ele esses motivos, possamos receber a cura, a restauração, ser reerguido nessas áreas, receber toda a graça necessária para continuar caminhando em direção ao alvo. Então é, às vezes, um pouco diferente do que a gente aprendeu lá atrás. Não é assim, irmão, isso, aí você faz isso você faz isso. Não, não é bem isso que Deus está interessado. O interesse de Deus transcende tudo isso. Ele vai até dentro da nossa alma, do nosso coração. Mas tudo isso que ele faz o quê? Em amor, em zelo, em cuidado, para edificação, crescimento e amadurecimento nosso. Né? Então a gente não conseguiu fazer o 21, porque a gente achou que o 20 ia ser muito rapidinho, e o 20 rendeu muita... No caso, aprender essa lição de hoje sobre o tratar de Deus na nossa vida, com tudo isso que você explicou, a gente aprende também como tratar o irmão, um de vez, tropeçar. Porque nós aprendemos numa caminhada ensinando os nossos pastores, como a gente, há muitos anos atrás, a gente vê um pastor ou um missionário cometer qualquer deslize, a gente não queria nem mais receber a lição daquele irmão. Aquele irmão que cometeu aquele deslize, não quero não. Aquela irmã ali não quer cara de mim não. O pastor fez isso, então eu não quero mais para aquela igreja. E não sabendo que nós devemos tratar aquele irmão com amor, da mesma maneira que fosse como se fosse nós tivesse cometendo aquele deslize. O que a gente vê na história de Abraão também é isso aí. Como Deus tratou com ele ali, com amor, né? Deu oportunidade de consertar o erro. E hoje nós no dia de hoje, muitas das vezes, a gente não quer consertar o nosso erro olhando para o irmão. A gente quer que o irmão conserte o erro dele e se achar melhor do que ele. Eu olho para aquela irmã, eu gosto muito daquele irmão. Ele é uma benção, mas no dia que eu mudar os inícios, eu não quero nem mais para aquele irmão. Nem mudar mais a paz do Senhor. Porque ele mentiu, nem mudar mais para o Senhor. Sabendo que nós também vamos cometer aquele mesmo erro. Querendo ser tratado também com amor. E ser tratado com perdão. Mas aí, sabe como é que a gente chega a essa compreensão? A gente pode chegar através da instrução que o nosso coração recebeu do Senhor, do Espírito Santo, ou fazendo isso com aquele irmão. É igualzinho botar lá o pelozinho. Aí daqui a pouco a página muda e faz assim, ó. Aí você dá aquele deslize, o outro cara vai lá e pinga em você é um safado, rapaz, eu tive aqui 10 anos servindo, agora eu tô olhando o erro na minha cara e tá tão certo. Aí você vai, pá. Aí daqui a pouco, Deus vai lá e tá o cara aqui, né? Aí você falando com ele, daqui a pouco Deus chega aqui e bota um espelho. Aí quando tu vê, você tá falando com você mesmo. Aí ele volta o filme, pá, bota ali, pá, ajeita de novo, não é o que ele fez com 450 do Deba? Ajeita o filme de novo, pá, coloca aqui e vai lá, agora fala. Fala porque você está falando para você mesmo.
Fala, ser firme na mudança. Ser firme na mudança. Vou te medir à medida que você mediu. E vou te julgar à medida que você julgou. Vai lá agora, com força, com vontade, com a tua ira, mas sobre você mesmo. Exigindo um comportamento, não do outro, de você. Aí o que a gente faz? Se encontra com o Jacó. Fala assim, caraca, era uma cilada. Era uma cilada positiva. Era uma cilada de salvação. Era uma cilada de falar assim, pô Deus, o Senhor está certo, o Senhor é justo. E aí lutar com ele, Senhor. Aí o que acontece quando você, Senhor, a gente vai lutar para não ser mais assim. O mesmo processo que a gente colocou no quadro. Então às vezes a gente aprende assim mesmo, não tem jeito, né? Não tem como fugir. A gente muda as nossas opiniões de uma hora para outra dependendo do que nós ganhamos ou do que nós sofremos, é uma verdade, né? Então a gente fecha o capítulo 20, a gente não deixa o 21 se o Senhor permitir para a próxima quarta-feira, né? Mas eu acredito que mesmo assim tenha sido rico para todos nós essa questão. Já era um fato que tinha ocorrido no outro capítulo, mas renova a nossa compreensão, nosso entendimento. Até algumas coisas mesmo pensei bastante aqui, deu para dar uma reavaliada em algumas coisas aqui, pensando no meu próprio coração. Se algum irmão puder fazer uma oração então para a gente fechar, irmão.